Oi. Então, boa noite a todas. Hoje a gente está no nosso quinto encontro do GIF, Grupo de Estudos em Imagens e Feminismos. O GIF está na sua quarta edição já, né? E é um grupo coordenado por mim, Fernanda Rechenberg, pela Maíra Gamarra e Olga Vanderlei. E nessa edição a gente tem o apoio do Funcultura, o Fundo de Incentivo à Cultura de Pernambuco. E hoje, então, é o nosso primeiro encontro com artista dessa edição, e a gente tem a alegria de receber a querida Flávia de Souza Araújo. A Flávia, ela é natural de Belém do Pará, é ilustradora, aquarelista, urbanista, arquiteta e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Ela coordena a pesquisa intitulada Reencantarias Urbanas, que a gente já está super curiosa em conhecer, no grupo Morfologia do Espaço Público, na UFAL. Então, Flávia, é um grande prazer te receber aqui. O título da palestra da Flávia é Laços de Afetos, Redes de Conhecimento, Confluências Femininas e Saberes Ancestrais na Extensão Universitária. Então, a Flávia vai apresentar esse trabalho e, na sequência, a gente vai ter uma conversa, né, com quem está aqui para conhecer um pouco mais dessas produções dela. Fica à vontade, Flávia. Obrigada, Fernanda. Agradecer o convite, né, de todas vocês do GIF, Fernanda, Maíra, Olga. É uma alegria mesmo partilhar essas experiências, né? E também estou bem feliz, né, de poder trocar com vocês aí do estudo de imagens e feminismos. Acho que tem muitas figurinhas mesmo, né? Então, assim, antes de tudo, né, por mais que seja uma troca, né, dessas experiências de um projeto de extensão universitária, né, antes de tudo é uma troca das experiências dos nossos laços de afetos, né, começar esse próprio projeto se inicia com as nossas redes de amizades, né. Inclusive, eu estou aqui, antes de tudo, também pelas amizades. A gente vai vendo assim amigas das amigas, as amigas em comum, né? Uma lógica meio Orkut para quem é das antigas, né? Então, deixa eu tentar passar aqui a minha apresentação. Eita, acho que está congelando. Vou tentar novamente. Acho que eu vou ter que deixar. Será que fica bom assim? Não, né? Assim para vocês não fica bom. Tenta iniciar no segundo slide, às vezes, isso já me aconteceu, aí apresenta do segundo, às Pode vezes ser. Aí vai. eu coloco tela cheia novamente. Coloca e aí tenta passar o próximo, acho que vai dar. Ah, deu certo, Fê. Obrigada. Então, né, estava falando sobre esse projeto de extensão, que na verdade é uma rede, né, de afetos e amizades, porque se inicia com as nossas amizades, né, que a gente tem uma amizade em comum, que é a professora Diana Helene, né, que faz esse convite, né, a gente vê um folder ali na Faculdade de Arquitetura ali da UFAL, vemos assim um folder, né, dessa Universidade de Carleton, no Canadá, fazendo essa proposta, né, de um financiamento de projetos de extensão para países de pequena e média renda, né, sobre gênero e design. E aí a gente se empolga e vai acionando as redes e traz essa rede de mulheres, né, desde a USP, da UFRJ, da Federal do ABC e a gente aqui da Federal de Alagoas, né, onde a gente propõe esse projeto chamado Tecnologias para Outra Forma de Construção, a experiência construtiva das mulheres em movimentos populares, né? E esse projeto, ele faz parte, né, de um programa chamado Design e Gênero em Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, nesses países de pequena e média renda. Foram, ao todo, 20 projetos selecionados, né, no mundo inteiro, assim, nos países da América Latina, da África e da Ásia, né? Então, a gente teve encontros, desde os encontros locais aqui, nacionais, porque nós trabalhamos 3 territórios, vou falar mais sobre eles já já,
mas também tínhamos esses encontros internacionais entre as coordenadoras desses 20 projetos, né, para trocar as experiências aí, sempre coordenadas pela Universidade de Carleton, né, no Canadá, e com todas as regrinhas também, né, que esse programa nos impunha. Então, a nossa equipe é formada ali por 14 mulheres cisgênero, né? Um homem trans que estava transicionando na época e um homem cisgênero que é o nosso bolsista ali da empresa Júnior de Design, a Batuque, que foi ali na reta final desse projeto, a gente acionou a empresa Júnior, né? Além das pesquisadoras, né, aqui da UFAL, né, da UFRJ, da Federal da ABC e da USP, a gente também contou com articuladoras territoriais, né, em 3 territórios, que foi o Quilombo da Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão, a colônia Z25 das pescadoras em Porto de Pedras, aqui no litoral de Alagoas, e a Serra da Misericórdia, no Rio de Janeiro, né, na periferia do Rio de Janeiro. Então, aqui em Alagoas, a gente contou com a Gedilza, também conhecida como Preta, ela pedia para a gente chamar ela sempre por Preta. A Josicléa Pires, lá no Maranhão, que a gente também chamava carinhosamente de Zica. E a Sandra Regina da Silva, que a gente chamava de Sandrinha, né? Então, essa era a nossa rede, novamente, assim, sobretudo uma rede de afetos, né? E a nossa motivação para esse projeto, no início, era pensar, né, analisar o trabalho feminino no canteiro de obras, né, no universo da construção civil, que ele é marcadamente masculino, né? E a gente sabe assim que na sociedade capitalista ele é marcadamente masculino, mas em sociedades não capitalistas, né, em outras comunidades, as mulheres tomam à frente, né, o protagonismo, né, de construir suas casas, de construir as edificações de maneira coletiva. Então, a gente pensou, né, em analisar esses canteiros de obras em diferentes territórios e depois criar um manual que compilasse essas diferentes técnicas, né? Então, ali no Maranhão, no Quilombo, existia uma obra que era cozinha coletiva, na Serra da Misericórdia também havia trabalhos coletivos, né? Assim como ali na colônia das pescadoras, em Porto de Pedras. Mas, em função da pandemia, né, a gente teve que repensar toda a nossa metodologia, inclusive o objetivo, né, foi ali a gente se submeteu no início de 2020, e logo em seguida, após a aprovação, né, a pandemia foi instaurada, e aí a gente teve que repensar. Então, a gente, aos poucos, diluiu a ideia do canteiro de obras para pensar o design no trabalho tecnológico, no modo de criar tecnologias a partir da perspectiva feminista. Inclusive, o próprio conceito de tecnologia, né, o conceito de sobrevivência, de canteiro de obras, enfim. Né? A gente se concentrou, então, em mapear essas técnicas ancestrais feministas, né, do trabalho tecnológico, muito apagadas, né, muitas vezes pelo patriarcado, pelo colonialismo, né, que exclui as mulheres, sobretudo as mulheres racializadas. Então, os nossos 3 territórios ali, como eu falei antes, né, o um na Serra da Misericórdia, ali no Rio de Janeiro, Porto de Pedras, no litoral, ali próximo da Praia do Patacho, né, na segunda maior APA, né, da Costa dos Corais, né, do mundo, que é Porto de Pedras ali, né, então é uma área muito visada pelo setor turístico, né, então existe conflitos ali entre as pescadoras e o setor, né, do turismo. Então, assim, existem lutas assim travadas nos 3 territórios, inclusive também ali no quilombo da Serra, no quilombo em Itapicurumirim, ali no Maranhão, né? A gente traz aqui algumas fotografias desses 3 territórios. Ainda falando, né, sobre esse projeto, ele foi um projeto longo, né, tanto em função da gente ter que refazer, repensar, né, a nossa metodologia de campo, mas ele se definiu em 4 etapas que eu vou falando aqui aos poucos, né, enquanto eu apresento, né, só para a gente ter uma noção desse panorama. No primeiro momento,
a gente vai planejar esse projeto, né, e pensar as nossas abordagens em campo nos três territórios. Logo em seguida, a gente vai pensar como realizar um diagnóstico, né, e a sistematização desses dados. Isso também é uma exigência ali do programa, né, da universidade no Canadá. Também era uma exigência do programa que que toda essa investigação resultasse num produto, né, num objeto. Então, a gente teve uma fase de desenvolvimento de uma determinada tecnologia e uma fase de apresentação dos resultados e avaliação. Então, na primeira fase, né, nessa fase de abordagem no campo e de planejar o projeto, a gente foi ali já criando uns laços afetivos entre nós, pesquisadoras, né? Primeiro no âmbito acadêmico, né? Então, não, como eu falei antes, né? A gente tinha a Diana como a nossa referência na amizade, e aí a gente cria um grupo de WhatsApp e vai trocando figurinha, né? Essa revisão bibliográfica nada mais é do que a gente trocar ideias sobre leituras, experiências, né? Sempre é, mesmo se reunindo online, mas ao mesmo tempo sempre se comunicando no WhatsApp, né, num grupo comum. E logo em seguida a gente depois define algumas leituras, né, para a gente estudar também em grupo e debater, né, e depois desse momento, né, da gente definir as nossas leituras, inclusive a teoria da bolsa da ficção, né, da Ursula Le Guin, eu soube que vocês também já trabalharam, já leram. E aí a gente vai repensar, né, a nossa abordagem, né, como é que a gente vai trabalhar nesses territórios, depois como a gente traz essas trocas, né, e experiências desses trabalhos nos territórios, né. A gente se dividiu em função da pandemia, somente uma pesquisadora poderia ir a campo, né, então por isso, a Caia já tinha um contato com as quilombolas lá do Maranhão, então a Caia foi ao Maranhão. Eu fui ao encontro das pescadoras em Porto de Pedras, porque a gente também na Faculdade de Arquitetura da UFAL já tinha um contato com elas, a gente tinha feito uma parceria, né? Criamos um projeto arquitetônico de um centro de apoio à pesca junto com elas, né? Foi uma parceria muito legal, elas se foram envolvidas do início ao fim. Então, eu fui lá encontrar com elas em Porto de Pedras e o Amã, né, o nosso amigo, foi lá na Serra da Misericórdia também encontrar as meninas, a Sandrinha, né? Nesse processo, a gente também começa a adotar as dinâmicas corporais como uma maneira de introduzir determinados temas, né? Com as nossas interlocutoras nesses territórios, tanto online quanto também nas visitas presenciais. Em seguida, a gente vai também definindo os principais tópicos, né, relacionados ao projeto, e concomitantemente a gente também ia lá naquelas reuniões dos 20 projetos lá com o Canadá, né, as meninas que coordenaram, né, esse projeto encontravam lá com as demais 20. Então, essa aqui é a nossa foto do primeiro encontro, né, que a gente realizou em dezembro de 2020, né? Então, teve aprovação no início, aí a gente reformulou e começa, de fato, a ter esses encontros nesse momento, no final do ano. É, e aí, nesse momento da gente se conhecer, conversar, eram sempre momentos muito íntimos, né? Porque, como eu falei antes, a gente estava em plena pandemia, então eram momentos de desabafo, de querer saber como cada uma estava, para a gente poder conseguir esse elo, né, online, foi necessário também toda uma infraestrutura básica, né, de acesso à internet, né, de poder garantir que essas interlocutoras estivessem sempre presentes, né? Então, uma ajuda de custo também, tudo isso foi repensado, a gente ia gastar muito com viagens, a gente acabou depois reformulando, né, para trabalhar essa infraestrutura nesses diferentes territórios. E aí, nesse primeiro momento, uma das dinâmicas corporais que a gente fez, né, para poder se conhecer mais, assim, primeiro a gente foi entrosando entre as pesquisadoras, né, depois a gente foi ampliando esse entrosamento já com as nossas interlocutoras nos territórios, e aí esse entrosamento se deu por essa dinâmica aí o objeto que me representa. Então, foi muito bonito, porque
a gente foi vendo, né, que aqueles objetos que nos representavam estavam sempre remetendo à fauna, à flora, à autoestima, né, o autocuidado, né, como a música, né, o adornar-se, né? Então, objetos que a gente ganha de presente, objetos que têm um quê, né, afetivo. Então, tudo isso a gente já foi falando ali das nossas intimidades, e foi muito interessante porque a gente via também que, por mais que a gente escolhesse um determinado objeto, o objeto da outra também nos representava, a gente também sentia assim esse eu e coletivo, né? Esse universo, eu e todas, né? Nessa segunda fase, né? Depois, então, depois que a gente se conhece, né? Que a gente começa a conversar e traçar táticas de como é que a gente é, abordaria os campos, né, em linguagens comuns, a gente vai planejar ali o diagnóstico, né? A gente vai estudar essa metodologia, né, para a gente poder é, ter essas linguagens comuns, já que os territórios são muito diversos e nós também, né? Então, a gente ia aí trabalhando as nossas ideias, nossas experiências, né? Até a gente construir a nossa própria metodologia, né, de abordagem nos territórios, né? E aí, a metodologia para a construção desse diagnóstico, ela se concentra numa cartografia coletiva, né? Então, após a conversa, né, com as interlocutoras, a gente também é, decide ir a campo para conviver, né, com mais mulheres ainda, né? Para além das três, né, mais outras, né? Como eu mesma fui encontrar outras pescadoras para além das lideranças da colônia. E aí a gente realiza essas cartografias coletivas presencialmente, né? Cada uma de nós fomos lá nos territórios, né? E em seguida a gente analisa e sistematiza esses dados e apresenta novamente para essas nossas interlocutoras aí. Sempre a gente tenta trabalhar com sínteses imagéticas, né? Para poder facilitar o diálogo, né? E falar muito mais do que relatórios, né? Textuais. Aqui a gente tem uma outra imagem também desse momento em que a gente discute com elas como é que vai ser a dinâmica, né, do diagnóstico nos territórios. A gente sempre faz algumas perguntas disparadoras, como essas, né, como vocês organizam o espaço e a produção. A gente estava muito interessada em saber como é que eram as relações delas com os territórios no cotidiano, né? Então, as relações de trabalho, é, a presença, né, ou a ausência de equipamentos e serviços públicos, a infraestrutura básica, acesso a materiais, né, acesso a materiais no sentido também, né, de elementos da fauna, e da flora que pudesse ajudar, né, na alimentação, na cura, enfim, no autocuidado. E aí, como tática, né, para a gente poder ter essa linguagem comum, a gente também visitou várias diferentes metodologias de cartografia, né? E aí adotamos essa metodologia, né, de criar alguns pictogramas, né, que pudesse fazer essa síntese, né, das construções de uso coletivo, né? Então, escola, praça, mercado, espaço comunitário, horta, cozinha, esses materiais, né, madeira, barro, a palha, o bambu, o cipó, os territórios, né, o que existia de infraestrutura, então abastecimento de água, de esgoto, de eletricidade, né, se tem gás, enfim, né, todas esses elementos que fazem parte do cotidiano delas na cidade, né, ou então nos seus territórios, ali na cidade, eu digo no Porto de Pedras, mas também ali na Serra da Misericórdia e no Quilombo, né? E aí, outras perguntas disparadoras também que a gente fazia durante essa cartografia, né? Teve um primeiro momento em que a gente é, vai construindo juntas, né? Apesar de individual, a gente vai sempre conversando, né? Sobre o cotidiano delas. Então, elas tinham que desenhar ali o cotidiano, né? Um mapa mental do seu cotidiano, onde é que mora, onde é que trabalha, onde é que está ali, se vai na feira, comunidade, onde é que está a colônia, né? Como é que são essa distribuição de tarefas, né? Do trabalho produtivo, reprodutivo, né? E aí a gente destaca também, tem as fotos tanto da Serra da Misericórdia quanto
do Quilombo, Santa Rosa dos Pretos, e a gente destaca esse desenho da Zika, né? Esse mapa mental da Zika, e a gente vai falar mais sobre ele, né? Que foi assim esse momento, né, da gente trocar os nossos mapas mentais foi bastante profícuo, bastante impactante, assim, muito sensível nesse momento. Aqui a gente tem mais umas fotos, né, de uma outra etapa, né? Primeiro tinha esse mapa mental individual, depois a gente trazia essa foto aí do Google Maps, né, impressa, para poder fazer uma cartografia na mesma plataforma, digamos assim. Mas eu posso dizer, no meu caso, aqui a gente tem os três mapão, né, que a gente chamou, a gente chamava os mapão, né? Primeiro fazer os mapinhas, depois o mapão de cada território. E aí eu falo assim da minha experiência ali em Porto de Pedras com as pescadoras, que esse mapão não funcionou muito, né? Acho que foi uma linguagem muito técnica, muito acadêmica, assim, né? Google Maps, que aí elas não se apropriaram muito. Elas sabiam falar muito mais desenhando e falando, né, para gente assim no desenho do que nesse mapão Google Maps. A mesma coisa também, né, sobre pelo menos assim, eu estou falando da minha experiência com as pescadoras, né? Porque foi um pouco diferente ali na Serra da Misericórdia e no Quilombo, mas nesse caso, elas também não se interessaram muito em usar as cores, não, né? Elas ficaram assim mesmo só no lápis, pegou um instrumento e também na colagem, mas não precisava de muitas cores para falar o que elas tinham para falar. Isso também foi muito interessante, como elas falavam através do desenho, que é algo que me afeta bastante, porque eu também sou essa pessoa que anota desenhando, que gosto muito de desenhar, às vezes eu tenho uma dificuldade de falar, então eu desenho antes para falar depois, né? E aí, assim, algo que me afetou bastante nesse momento da cartografia, né, e conversando com elas, então uma síntese, eu trouxe assim um apanhado, né, de algumas palavras que me marcaram bastante nessa relação delas com o território. Então, assim, o lugar do trabalho, que é ali no mar ou na lagoa, né, no mangue, é, pescando, né, ao mesmo tempo também é o lugar do lazer, né, porque muitas delas dizem assim, eu vou pescar para pensar, eu vou pescar para descansar. O trabalho é árduo, mas eu volto leve, né? Então tinha sempre essas referências assim, né, dessa relação, né, com as águas, sobretudo, né, com o espaço da praia, né, e ali com as matas, então com o mangue, né, e com várias espécies, né, elas não citaram, mas a gente vai destacar aqui o coqueiro, porque apareceu bastante nas falas delas, né, e o coqueiro como aquela espécie, né, eu vou falando nessa linguagem técnica de professora de paisagismo, aquela espécie de porte arbóreo, porque coqueiro não é árvore, coqueiro é uma palmeira, mas aquela espécie de porte arbóreo que a gente vai chamar de árvore também, é aquela árvore que dá tudo, né? É a árvore que de tudo, todas as partes do coqueiro são aproveitadas, né? Então aí a gente destaca o peneiro, que é essa palha aí do coqueiro, que elas usam para poder fazer a arrudia, né? E o que que é a arrudia, né? É aquela peça que a gente coloca na cabeça para depois colocar o peso e manter um equilíbrio, né? Então tem uma dobradura que você faz, né, e coloca na cabeça. Então elas fazem a arrudia do peneiro, ou elas colocam todo o pescado, né, os mariscos, né, as conchinhas, que são bem pequenininhas, né, colocam dentro do maiô, ou dentro da blusa, ou leva mesmo um balde, ou carrinhos de mão, né, elas também fazem vara, né, que elas retiram da mata para pescar, elas fazem também carvão do próprio coqueiro, né? A tibaca, que é aquela peça do coqueiro que parece uma canoa pequenininha, elas também colocam os mariscos lá. Então, tudo do coqueiro ali é aproveitável, né? E aí estou falando de Porto de Pedras, depois eu vou falar quando a gente reúne, o que a gente encontra nos demais territórios, né? Então, a gente nessa terceira fase já, para a gente poder desenvolver esse produto, né, exigido pelo Canadá, a gente vai pensar propostas, né, de como é que a gente vai construir essa tecnologia, que seria um manual, né? No início a gente pensa numa cartilha, um manual, algo assim, né, que vai conter esses saberes ancestrais, né, das mulheres desses territórios.
Depois a gente discute, né, esse formato com as mulheres, né, nesses encontros online. E aí a gente já bastante entusiasmada, né, a gente com as nossas referências, como a teoria da bolsa da ficção, a gente vai pensar nesse manual como um recipiente, né? A gente estava pensando em alguma coisa que se tornasse produto e ao mesmo tempo recipiente, então a gente vai pensar, a gente vai nomear naquele momento como uma sacola feminista, né? E aí, pensando nessa sacola, nesse pano, como é que ia ser, a gente vai investigando, né, uma série das relações entre mulheres, tecido, o tecido enquanto tecnologia de sobrevivência, de trabalho, de afeto, né, de cuidado, de autocuidado. E aí até que a gente já aciona mais uma amiga, que é a Vanilza, que é moçambicana, e ela vai contar para a gente sobre o uso da capulana, né, que é esse mesmo tecido também ali, muito utilizado em Moçambique. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. E aí depois a gente estrutura, depois da oficina da Capulana, né, e com todas essas afetações entre nós, a gente vai estruturando esse manual sacola como tecido, né, e depois discute com as interlocutoras qual seria esse conteúdo até a gente depois desenvolver o design desse manual, dessa cartilha, dessa pana que vai ser, né? Então, aí, nesse nosso primeiro encontro pós-reunião, né, pós-diagnóstico nos territórios, eu peço para a Preta, né, me ensinar a gente a fazer a rodia. Então, ali no vídeo, ela ensina a fazer a rodia, ela pega um pano de prato e faz a dobradura com tecido, e a Diana e a Caia, que estavam em São Paulo na época, iam reproduzindo, né? Então, a Preta ensinou a Diana e a Caia à distância nessa reunião nossa, assim, sobre como fazer a rodia com tecido. E aí a gente foi investigando ali o pano de prato da Didi, né? E aí a gente foi investigando, né, um pouco mais sobre a rodia. A gente já foi entendendo que é uma peça ancestral, né, que ela pode ser feita de palha, ela pode ser feita de tecido. Aí a gente pegou esse verbete, né, rodia de algum dicionário. Não aparece palha do coqueiro, mas elas nos dão essa informação, né? Não só a palha da bananeira, nem só esse formato, mas também a palha do coqueiro, né? E tantos outros tipos de tecido, né? A gente não chegou a ver nenhuma rodia com almofada de biuro, né? Então acho que essa almofada também já ao longo do tempo foi, né? Assim, já deixada para escanteio, né? Fica só a palha e o tecido mesmo. Aí a gente foi percebendo ao longo dos nossos encontros, né, que esse uso do tecido também era comum entre nós, né? A gente foi percebendo, por exemplo, ali a Sandrinha, já com a capulana, que na época a gente não chamava ainda de capulana, né? Então, com uma canga, né, no cabelo. Aí depois a Ana também, né, no outro dia também com um pano amarrado na cabeça, né? E a própria Zica, lá no Quilombo do Maranhão, ela vai mostrar para a gente, porque ela de vez em quando aparecia com turbantes também, né, nos nossos encontros, e aí ela faz uma oficina para a gente, assim, bem rapidinho, né, como é que é, faz a dobradura do turbante na cabeça, né, mostrando para a gente como fazer. E aí a nossa oficina de capulana com a Vanilza, né, a moçambicana, mostrando para a gente também as diferentes técnicas, né, e as definições do que é uma capulana, né, em Moçambique. E aí a gente, e assim, inclusive ela mostra para a gente como carregar uma criança, né, então ela vai mostrando o passo a passo. A gente filmou, né? E depois a gente tentou reproduzir, né? Vou mostrar depois esses resultados, né? Então, assim, para sintetizar, né? O que seria? A gente foi investigando em cada território, né? Em cada território não, a gente foi investigando essa relação das mulheres com o tecido, né? E o tecido para essas diferentes utilidades. Então, ali a Vanilza nos contou que a capulana, lá em Moçambique, ela tem uma dimensão fixa, ela é utilizada para tudo isso, né? Para peso, para amarrar criança, ela também pode ser como vestimenta, né? Da cintura para baixo, mas ela também tem sempre como estampa histórias, lugares, paisagens, informações sobre Moçambique e sobre a experiência das mulheres, né? Então, isso foi
foi o que ficou bem forte assim para a gente. Também utilizada para as divisórias, né, de janela, de porta, né, que foi algo que me remeteu aos ribeirinhos lá na Amazônia, né, da onde eu vim. E aí o pareô, né, que também é um tecido, né, ali da Polinésia, né, das ilhas polinésias, né, o chamado de sarong. Ele também era feito de fibra vegetal, depois de algodão, e ele era utilizado, é assim, a pessoa nasce com esse tecido e morre com ele. Então, do berço à morte, quando morre, ela é embrulhada nesse tecido, né? E para essas pessoas que usam pareô, eles entendem que embrulhar uma pessoa é esconder dos olhos do mundo um tesouro que um dia vai ser revelado. Então, a gente também ficou marcante isso para a gente, né? Um tecido que embrulha um tesouro. Outro tecido que a gente também investigou foi a manta peruana, né? Que elas carregam tudo. A gente, eu acho que aí a América Latina a gente conhece bem, né? Então, ou você pode carregar coisas pesadas ou muito volumosas, né? Muito grande, sempre muito colorido, ao mesmo tempo é um objeto de adorno, né? Dessas mulheres. E aí também nos remete ao próprio matulão, né? Que é essa sacola que tudo carrega, né, a sacola que a gente carrega, a própria casa, a matula, o matulão, e aí a Eva Rolim, que é professora nossa aqui da FAO, né, mas é pernambucana, e ela nos conta, né, sobre essa música, né, do Luiz Gonzaga, que ele vai trazendo, né, essa figura do matulão como aquele lugar que você leva a casa, só que ele está contando que ele leva todos os instrumentos musicais. Aí, de novo, uma relação assim do conteúdo de um autocuidado, né? Da música como esse lugar de cura também, né? E de cuidado consigo mesmo. Aí a gente também fez uma outra investigação que foi o furoshiki lá no Japão, né? Eu acho que nessas culturas pop hoje está bem comum, assim, aparece muito no Pinterest, né? O furoshiki. Então, essas são diferentes dobraduras que você utiliza, né, no tecido para carregar qualquer coisa, ferramenta, comida, presente delicado. Então, ele é utilizado, o furoshiki, né, há 1.200 anos ali no Japão. Então, até hoje, a gente vê, assim, dos mais é, simples, né, os mais também decorados e sofisticados, né? Então aqui fazendo essa costura de novo, né, com a teoria da bolsa da ficção, a gente construir outras narrativas que não sejam narrativas é, de morte, mas narrativas de vida, né, que contêm vida, mas não de um futuro pós-apocalíptico, mas anti-pós-apocalíptico, né? Como dizia a Úrsula, ou então aquela ideia, né, de saber construir o mundo e manejar a vida, né? Então, um recipiente que nos ensine a saber manejar a vida e construir o mundo, né? E aí a gente destaca esse trecho aqui da Úrsula Le Guin, né, que ela vai falar que todos nós a gente já ouviu, né, narrativas dos dominantes, né, as narrativas colonialistas, né, dos porretes, das lanças, das espadas, de tudo que é usado, né, para espancar e perfurar, bater, matar, né, as coisas longas e duras, mas a gente não ouve sobre a coisa dentro da qual a gente guarda as coisas, né? Então, o receptáculo para a coisa que é recebida. Essa história é nova, essa é novidade. Então a gente foi pensando assim, mas o que que seria a bolsa? Então o próprio corpo também como essa bolsa, né, que contém a vida, a semente, né, que também é um receptáculo. A gente foi pensando essas diferentes bolsas, né, que a gente também encontra na própria natureza e as tecnologias ancestrais, né, de produção desses recipientes, né, como nesse caso aqui dos Chavantes, e que a gente também traz esse trecho aqui da Úrsula, né, que o primeiro dispositivo cultural foi provavelmente um recipiente, né, que muitos teóricos sentem as invenções culturais mais antigas devem ter sido em um recipiente, para guardar os produtos coletados em algum tipo de tipóia ou rede para carregar bebês. Aí, novamente, eu lembrei da tibaca, né, do coqueiro, né, que já está ali pronto, é um recipiente prontinho, né? Assim como os caroços da castanha, né? Então, assim, a gente foi depois o próprio coco, que contém a água, que contém, né, a carne,
do coco, né? Então a gente foi assim, daqui a pouco eu mostro as nossas é, viagens, né? As nossas elucubrações, esse nosso processo criativo, né? Para elaboração desse produto. E aí, pronto, né? A gente pensou nessa sacola tecnológica feminista, né? Então, esse formato de sacola, que vai ser o nosso manual. E a partir dessa investigação da capulana, do furoshiki, da manta peruana e dos pariôs, a gente define, né, as dimensões, né, desse nosso manual, né? Também pensando na possibilidade que deveria ser um manual, um produto reprodutível, né, que podia ser reprodutível. Aí, de novo, né, eu destaco aquele desenho lá da Zica, né, do quilombo lá do Maranhão, e a Zica, quando ela traz para a gente, né, esse mapa mental dela, ela já traz essas três árvores simbolizando os três territórios desse projeto, né, com as raízes interligadas, né, representando a conexão entre nós. E ela traz assim esse desenho que é meio abstrato, colorido, parece um coração, né? E aí esse triângulo, né, ligando essas coisas. Então, quando ela foi contando, cada uma fazia o seu desenho, depois, quando a gente se reuniu para conversar online sobre esses mapeamentos, e a Zica contou, assim, foi praticamente no final da reunião e eu fiquei, assim, extremamente impactada com aquele desenho, né? Então, depois que a reunião acabou, assim, desliguei o Zoom, também era no Zoom, né? Desliguei o Zoom e fiquei assim, gente, não consegui parar e comecei a desenhar, né? Então, esse foi o meu primeiro desenho, né? Na época eu fiz em nanquim porque eu achava que a gente faria em serigrafia com uma cor só, né? Alguma coisa mais rápida. Então, eu pensei assim, ele monocromático, né? E aí, esse desenho, ele já traz alguns outros elementos que a gente conversou nessa reunião online, né? Então, ali traz as fases da Lua, novamente as três árvores, né? Com essas raízes imbricadas e uns espaços, assim, para a gente poder escrever, né? Naquele momento eu achava que seriam escritos, escrever os conhecimentos, né? Que a gente levantou ali nos territórios, né? Então, aí também o formato circular, né? Que queria falar sobre o ciclo da vida, uma outra, um outro destaque também que a gente fez nesse processo, né, de criação coletiva foi os desenhos, né, das mulheres nos territórios, né? Então, todas as representações que elas fizeram, a gente aproveitou, a gente trouxe para essa produção coletiva, né? Então, foi todo um trabalho para poder vetorizar, colorir digitalmente, né? Então, esse momento aí a gente já aciona a empresa júnior de design ali da nossa FAO, né? Então, foi muito interessante, porque foram as próprias interlocutoras também que nos colocaram isso, dessa possibilidade da gente poder brincar, né? Então, esses elementos depois viraram adesivo, virou uma série de coisas que a gente saía brincando, né? Esse aqui ainda era um segundo esboço da Pana, né? Quando a gente estava tentando organizar todos esses elementos que haviam aparecido, né? Inclusive os desenhos, né, das mulheres nos territórios. E aí a gente foi investigando também o significado, né, de cada elemento que a gente estava constituindo ali, né? Então, desde desse formato circular, né, que lembrava a mandala, essa roda da existência, as árvores como o ciclo da vida, inclusive quando a gente foi pesquisar o significado do próprio coqueiro, a gente viu que ele também é nomeado como árvore da vida, porque ele é útil, todas as partes dele são úteis, então reforçava o que as próprias pescadoras falaram no território, as fases lunares, as águas doces e salgadas, né, as matas, toda a abundância que as águas e as matas trazem, né? E também aquele coração que parecia um coração, né? Aquele desenho um tanto abstrato que a Zica tinha feito, a gente colocou no meio, porque a gente queria algum elemento que pudesse falar das nossas confluências, né? Das nossas diferenças e as nossas confluências. E aí, nessa reunião, a Zica propôs que a gente substituísse o coração por um búzio. E o búzio, ele também é um símbolo, né, de chamamento para reuniões, né, e de conexão com divindades. Então, a gente
na hora que ela nos propôs, a gente acatou na hora e depois a gente descobriu que tinha tudo a ver, né, com essas nossas confluências e conexões. Aqui a gente também tem mais uma imagem do nosso processo criativo. A gente fez uma pasta no Pinterest e saiu assim, pinando, né, um monte de mandala e se conversava e apareceu figuras femininas. Então teve vários desenhos aí. Esse já é o traço da Didi, né? Aí uma ia passando para outra. Aí a Didi já começou a ver esses enquadramentos, né, o tamanho. Até a gente definir que ia ser 1,40 m por 1,40 m, seria um formato quadrado, né? E que, ao mesmo tempo, esse manual, que é um tecido, a gente também tinha que transformar num livro. Esqueci de dizer essa parte, né? Daí ia ser um livro. Então, a gente precisava pensar as páginas, né, individualmente, e esse coletivo aí, né, esse todo do livro. Então, aí fomos pensando depois, né, essa distribuição, né, das informações. A gente levantou muita coisa, né, mas o que me consolava de não colocar tudo e colocar uma síntese, como eu falei antes, eram várias espécies da flora ali de Porto de Pedras, mas a gente escolheu o coqueiro, né? Escolheu o coqueiro, o mata-fome, escolheu algumas, né? Mas o que me consolava é porque todas essas informações iam para o Canadá, né? Então a gente ficou assim, não, peraí, a gente depois troca aqui outras informações, né? E aí a gente fez essa síntese, distribuímos nesse nosso esboço. Depois a gente traz a Batuque, né, o diálogo com os estudantes, né? Então todo esse processo é muito coletivo, né, com muitos diálogos, né, bastante árduo até. E aí, aquele problema nosso da hierarquia visual, né? Uma árvore maior que a outra, você não sabe que território você olha primeiro, ou se um território está sendo mais destacado do que o outro ali no nosso manual, na nossa pana. Aí a gente, com a Batuque, eles nos trazem essa possibilidade, né? Esse desenho assim como, né, sem uma hierarquia entre as árvores, né? E ainda assim esse entrelaçamento das raízes, né? Então a gente foi aos poucos, né? Também incorporando os nossos próprios esboços nos territórios e nas reuniões online, por exemplo, esse daí é um esboço da Diana, enquanto a Vanils ensinava a gente a usar a capulana, né? Aqui a gente também tem um esboço da Caia, né, um desenho quando ela estava lá no território, falando como é que se utilizava também o babaçu lá no Maranhão. E aí outro desenho também, que já feito pela Bruna, nossa bolsista, de Porto de Pedras, mostrando passo a passo de como é que você faz a rodia, né? Aqui um outro esboço, acho que também era da Caia, sobre um repelente, né? Então a gente foi criando sempre esses passo a passo, né? Desses saberes, fazendo aproveitando tanto as anotações das reuniões online quanto dos momentos, né? Nos territórios. Aqui é um print também dos momentos que a gente estava conversando já com os estudantes da Batuque, tentando fazer esse arranjo, né, caber tanta informação e que ao mesmo tempo fosse harmônica, né, nessa nossa pana. Aqui mais algumas imagens da evolução, né, desse processo, e a gente imprimia e conversava, e riscava e voltava, e encontrava presencial, encontrava online, né, discutia entre nós, discutia com os estudantes, discutia com as interlocutoras. Então foi assim, a muitas mãos mesmo, né, assim, um processo muito imbricado assim com as vidas de cada uma, né? E para finalizar, assim, então, na última etapa, né, que a gente tinha que apresentar esse produto, né, e avaliar, a gente se reúne novamente para planejar essa apresentação e a dinâmica da avaliação coletiva com elas, né, com as interlocutoras dos territórios, a gente apresenta para elas também acata, né, com esses ajustes, como, por exemplo, o próprio búzio que apareceu no final, e a apresentação depois vai ali para todas as representantes dos 20 projetos envolvidos, né, nesse programa de gênero, design e ciência. Aí aqui a gente tem o produto final, né, o nosso livretinho, né, e ao mesmo tempo a nossa pana, que é esse tecido.
esse livreto foi cortado à mão, assim, cada página a gente cortou à mão, né? Então, foi de novo um trabalho há muitas mãos mesmo, feito com muito cuidado, muito carinho. E a ideia sempre foi esse retorno, né? E todas essas panas a gente distribuir sempre para mulheres, né? Como se essa rede, né, esses laços de afetos e essas redes de conhecimento foram se alargando, né? Se espraiando. Né? Então, esse processo todo, né, de elaboração e de criação coletiva instiga a gente a pensar, né, a importância das metodologias participativas, das cartografias sociais, né, de criar também diferentes maneiras, né, de abordar coletivos, né, nessa perspectiva feminista, que tem a ética do cuidado como uma de suas prioridades centrais. É assim, acho que uma coisa importante, a gente sempre brincava, né, quando a gente se encontrava, que era um momento assim de terapia, né? Ao mesmo tempo que era um momento de trabalho, era um momento de terapia, né? E aí eu lembrei das próprias pescadoras quando diziam que iam pescar no mar, era terapia, mas era trabalho. A gente sentia isso, né, quando a gente se encontrava também, né? E as nossas carinhas felizes, né? Esse foi o dia que chegou a pana já impressa e a gente testando finalmente tudo aquilo que a gente dizia que ia acontecer, né? O furoshiki, o turbante, né? A mesma técnica da capulana de carregar a criança, né? A Jéssica, professora ali do CETEC, engravidou nessa época, né? Então, foram 2 anos de projeto, então a gente conviveu o antes, o durante e o depois, né, da Penélope chegar entre nós também, né? Penélope está aí. E esse aqui é um diagrama também feito pela professora Eva Rolim, ele está em inglês, né? Porque foi o que a gente entregou para o Canadá e não deu tempo, não deu tempo de traduzir, mas assim, só para mostrar esse circuito, né, do nosso processo de criação, né? Então, desde o desenho da Zika ali, né, naquele miolo, né, até a gente pensar essa tecnologia da sacola feminista, a sacola tecnológica feminista, as diferentes técnicas, né, de utilização desses tecidos, né, como turbante, como sling, como sacola. Enfim, aí a gente foi pensando também essas outras sacolas, né, como, por exemplo, a palha, né, que contém a pamonha, o matulão, a cabaça, né, a cuia, o coco, né, o ouriço da castanha, o corpo, né, também como uma sacola, o corpo que também contém o alimento, né, o corpo que carrega a criança, né. Depois a gente foi pensando numa segunda fase ali, já foi a fase de testes, né, a fase de decisão, de escolher os materiais, de pensar essa composição, né, o arranjo, os elementos que iriam compor, o grid, né? Então essa quadriculação, né, da nossa pana, as espécies as espécies arbóreas que representariam os territórios, né? Então no primeiro momento ali o Quilombo tinha falado baobá, mas depois mudou para samaúma ou sumaúma, né? E o que me deu uma grande alegria, né? Porque a sumaúma é considerada a rainha das árvores, né? E também faz parte do meu território, né? Ali de Belém. Então, assim, muitos momentos eu tinha uma conexão grande com a Zica no Quilombo do Maranhão, porque as realidades ali do Pará e do Maranhão, pelo menos naquelas regiões de floresta, são muito semelhantes, né? Então, eu fiquei muito feliz quando ela mudou para Sumaúma. Depois a gente tem a Aroeira ali da Serra da Misericórdia, e por fim o coqueiro, né? Depois a gente teve outra fase, foi a fase do lettering, né, de criar a letra mais adequada. Depois as referências das raízes, a colorização, as sequências, transformar os esboços, né, em aquarela digital, os desenhos também à mão, né, transformar em vetores, de novo, fazer todo o passo a passo da capulana, do turbante, da rodia, escolher a paleta de cores, né, essas composições, os elementos, né, que feitos pelas mulheres, então vetorizar isso também, né, colorir, finalizar, fazer o teste de impressão, né, e é isso. Foram várias etapas, né, para a gente poder criar essa pana. E aí a gente entende, então,
que essa pana a gente parou de chamar de manual, né? O para a gente hoje é pana mesmo, né? Que ela é um objeto e é um conteúdo, né? É um tecido de amarrar, mas ao mesmo tempo é um manual porque contém, né, tanta informação para conseguir para sair, né, vivendo e se cuidando e cuidando dos outros, né? Então ela mostra aí esse essa reflexo, né, da influência, né, das relações e das práticas cotidianas dessas mulheres, né, engajadas no nosso processo de investigação e a relação, né, corporalmente imbricada aos territórios que elas habitam, né? Então, é, é um objeto e um conteúdo de todas essas, desse emaranhamento da vida dessas mulheres, né? Dessas mulheres eu me incluo também, de nós mulheres envolvidas, né, nesses territórios. E aí finalizo, né, deixando aqui o endereço. A gente depois criou outras redes, inclusive redes sociais da própria Pana, né, porque quando as panas ficaram prontas e a gente começou a distribuir, né, para outras mulheres nessa ampliação das redes, a gente pedia para que essas mulheres fotografassem e nos devolvessem, né, essas fotografias. Então, essa imagem aí, no fundo foi da Daniele Caron, né, da URGS, que foi uma das primeiras, né, que recebeu a Pana, né, quando eu fui visitar ela. Assim, tem uma coisa engraçada também, porque a gente distribuía as panas para as nossas amigas, assim, para os nossos afetos, né, e depois a gente fez uma lista, assim, quando sobrou dinheiro, a gente fez uma outra remessa de panos, aí, vamos agora enviar para os grupos de pesquisa, mais formalmente e tal, né, e aí, quando a Dani recebeu pelo grupo de pesquisa, ela já tinha pelo afeto, né? Então, pelas amizades. Isso foi muito engraçado. A gente está duplicando aqui as entregas das panas. Gente, os afetos se imbricam, né? Então, assim, aí a gente pediu para que cada uma que recebesse fotografasse e aí a gente queria compartilhar umas com as outras, né? Porque continuou reverberando e continua reverberando. E aí a gente teve a ideia de criar esse Instagram, né, Pan, underline, tecnologia, underline, feminista, e além do próprio site, né, que faz parte, né, de um dos produtos desse projeto, que a gente também passou o link, né, para Fernanda, e aí você já deve ter tido acesso também. Ali a gente cita mais sobre o livro, né, da Úrsula. E é isso, meninas. Obrigada, vamos conversar mais. Ai, maravilhoso. Gente, é demais esse projeto, Flávia. Super obrigada por compartilhar. A Pana, eu tive a oportunidade de pegar nessa aula da Dani Caron. É uma coisa sensacional essa Pana. A gente é capaz de ficar assim, muito tempo ali olhando, né, os detalhes dela, assim, e a quantidade de informação que tem ali, e esse brincamento, né, dela própria ser um recipiente, de ter a conexão, assim, então ter as técnicas e esse desenho da conexão, né, das raízes, assim, se entrelaçando. Nossa, eu acho que vocês conseguiram, assim, produzir um artefato, né, um material, um recipiente tão poderia falar assim que simboliza tanto, né, essa luta amada nossa, mas tão gostoso mesmo, sabe? Tão, né, com vontade da gente ficar usando assim. Uma Muito. de nós chegou a dizer assim, que ela estava começando a pensar a pana como um objeto mágico. E eu achei isso bem potente, sabe? Assim, também a gente foi depois comunicando entre nós, né, a reação das pessoas, assim, das crianças, né, dos filhos, das amigas, né, ou então dos congressos que se levava a pana e das trocas, e a pana foi gerando outras panas, porque essa metodologia, essa cartografia, aos poucos a gente foi também fazendo reverberar, né, com coletivos, em congressos ou na sala de aula, né? Já foi se desdobrando. Isso é muito lindo. Sim, é um refúgio, né? Essa pana, né? Eu acho que tem esse sentido. Ah, Flávia, vários comentários aqui, incrível, Estou vendo maravilhoso, agora, né? que projeto bonito e tal, né? Todo mundo comentando.
E assim, eu acho que o que tu traz também tão detalhadamente é um tratado de metodologia feliz, né? Vamos trabalhar sendo felizes e nos alimentando com aquilo que importa, né? Eu achei muito linda, assim, essa tua descrição dessa dimensão afetiva das etapas do projeto, né? Que vincula e não separa, né? Rompe com aquela ideia até da pesquisa, até mesmo extensão acadêmica que a gente tem, né? Ah, vou trabalhar com as mulheres tal, com as mulheres tal. Não, nós, né? Nós, né? É Muito. isso. O mais bonito também foi que depois que o projeto acabou, o grupo de WhatsApp nunca se desfez e a gente continua se falando, né? Porque é isso, assim, o projeto de extensão termina, mas os laços permanecem, né? E aí a gente continua se afetando. Então isso é maravilhoso, né? Inclusive, depois nas reverberações, nas produções científicas, né, que a gente tem que fazer, tem que publicar, né? Então, a gente também sempre acrescentava as nossas interlocutoras, né? Então, como autoras. E aí foi um pacto nosso, assim, toda vez que a gente apresentasse, né, algum texto sobre a Pana, a gente citar todo mundo, né? Tem que citar todas as pessoas envolvidas, né? Então, assim, é sempre uma postura, né, do fazer com, né, do pensar com. Então foi muito importante, né? Agora eu falo assim de uma maneira leve e tal, mas foi muito árduo, né? Porque 2 anos, né? Quase 3 anos, assim, foi bastante árduo. A gente tinha muitos prazos apertados. Era um catatal de relatórios, né? De coisas para serem feitas, né? Mais as nossas atribuições e mais na pandemia, né? Então aquele caos. E aí, de novo, assim, tinha muitos momentos, né? Que a gente também pensava em desistir, né? Assim, a Diana mesmo, assim, eu vou devolver o dinheiro, não estou mais conseguindo, ninguém estava conseguindo, né? E aí uma dava força para a outra, né? Acho que também quando... Aí teve um momento que o dinheiro não saía, e aí a gente fez uma mística entre nós, né? Fazendo uma espécie de ritual, né? Para fazer, né, a grana chegar e as coisas fluírem, tudo acontecer, e de fato aconteceu, né? Então a gente entende assim, nossos encontros também como rituais e rituais de cuidado de si e cuidado com as outras, né? Foi muito isso. Bom, então vamos abrir, né, para quem quiser comentar, perguntar, conversar com a Flávia. Acho que levanta a mão e a gente pode falar. A Yara quer falar. Se alguém quiser falar antes, não tem problema, Pode falar? na boa. Então, Flávia, achei muito interessante mesmo toda essa dinâmica, né? Todo esse processo. Eu não ouvi desde o começo. Pelo que eu entendi, agora é um projeto de extensão, né? É, eu já trabalhei também no passado, né, com cartografia, só que em ambiente urbano. E, assim, quer dizer, achei todo o processo, assim, muito rico, né? Não sei se você já falou isso, mas, por exemplo, você disse que são 3 lugares diferentes. Eu não sei se era também ligado a 3 universidades, né? Diferentes, não sei. Quer dizer, uma era um quilombo, né? No Maranhão, outra acho que é em Alagoas, né? É, e, assim, realmente o processo todo pareceu muito rico. Eu queria te perguntar mais, assim, como que foi que surgiu essa ideia, por exemplo, das cartografias, né? Se você já conhecia esse tipo de metodologia, e também assim, como foi essa aproximação, né, com esses projetos que eu também achei bem interessante lá no Canadá, né? Vocês terem conseguido esse tipo de bolsa e também, e assim, vocês fizeram uma baita de uma pesquisa sobre esses vários tipos de bolsa, né? Assim, que também da Capulana, que também, na verdade, é roupa, né? Do furo chiqui, do cesto chavante. Nossa, bem interessante isso.
E, assim, queria entender como que foi que começou esse projeto e, assim, mesmo que tenha sido em projeto de extensão, ahn, como foi o envolvimento com essas pessoas, né? Porque parece que a maior parte não pertence à universidade e, então, assim, é, deve ter sido uma troca, né? Uma experiência riquíssima, né? De todos os lados. Muito bacana, muito legal. Oi, Yara. Então, acho que eu falei também muito rápido no início, né? Acho que vale reforçar, assim, antes de todo esse projeto, por isso que eu coloquei o nome Laços de Afeto, Redes de Conhecimento, né? Quando a Fer convidou, perguntou assim qual seria o título da minha fala. É para não ficar o mesmo título, né, do projeto, eu fiquei pensando assim, não, eu vou contar a história desse projeto a partir de como de fato me afetou, né? E então, assim, eu já vou falando dos bastidores, né? O projeto a gente resolveu submeter, a gente viu, estava eu e Diana, a gente dava aula juntas na faculdade de arquitetura aqui da UFAL, né, em Alagoas. A Diana atualmente está na Federal Rural do Rio, né? Então era no momento que a gente ainda estava antes da pandemia, acho que foi 2019, a gente viu um folder assim na secretaria do curso, na sala da secretaria do curso. Aí a Diana pegou e foi ler, né? Aí a gente divide a mesma sala de permanência, da aula juntas, a gente já era amiga desde o doutorado, já tinha uma amizade aí, né? Desde 2010. E aí ela falou assim, na hora que ela leu, amiga, que legal esse projeto, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu falei assim, mas Didi, é muita coisa para fazer, tipo, o prazo já era pouco, né? Aí ela falou assim, não, eu vou acionar outras amigas também, né? Aí começou a acionar outras amigas que também são professoras, mas é isso, a gente é amiga antes, né, dessa vida acadêmica. Então ela foi chamando, ela chamou a Bruna, né, da Federal do ABC, aí chamou a Caia, que era doutoranda da USP, e o Aman, né, que na época era a Amanda, estava transicionando ainda, chamou a Amanda para a Amanda ali da UFRJ, né, mestranda da UFRJ. Então, enfim, aí a gente foi por a partir das redes de afeto e de amizade que a gente pensou esse projeto que era ambicioso, né? Depois nós mesmas damos conta assim, todo mundo aceitou, a gente se empolgou junto, mas depois a gente viu assim, meu Deus, 3 territórios muito distintos, né? E como é que esses territórios aparecem? De novo, pelas redes de amizade, de afeto, né? Eu posso dizer que o território, por exemplo, da colônia das pescadoras de Porto de Pedras, né, ele chegou nesse projeto através da minha amizade com outra professora, né, professora do Instituto Federal aqui de Alagoas, do IFAL, a Manuela Caspari, que ela já trabalhava com as pescadoras de Porto de Pedras, e um dia ela me aciona para a gente pensar um projeto de um equipamento, né, um centro de apoio à pesca demandado dessas mulheres, né? Então ela entra em contato comigo. Aí eu já vou, trabalho com essas mulheres, então já tinha esse contato com elas num outro projeto de extensão, né? Inclusive está no YouTube, né? Chama Bioarquitetura e a Vida sobre as Águas, né? A gente vai fazer toda uma Hum, discussão sobre habitar sobre as águas. E aí, aí tá, essa relação com Porto de Pedras. O Quilombo do Maranhão a Caia Lazzarini, né, que fazia o doutorado na época na USP, acho que ela já defendeu, ela já trabalhava na tese dela essas relações, né, das tecnologias de construção no Quilombo, né, ali com a Zica. A Zica já era amiga da Caia. E a Serra da Misericórdia já era também, já tinha toda uma integração com a mãe e a Didi mesmo, né? Então, já tinha também uma relação de projeto de extensão, projetos coletivos com a FRJ, né? Então, novamente, assim, o que nos fez o elo todo foram as amizades, essas redes de afeto mesmo. Aí a gente foi um sonho coletivo. Sonhamos juntas, submetemos, aí quando foi aprovado, aí estourou a pandemia, a gente começou a repensar tudo como é que a gente ia executar. E foi assim. Não sei se eu te respondi tudo, né? Era isso, né?
como é que Não, chegou, tá de ótimo, onde, como é obrigada, que... ótimo, muito Ah, super. e a cartografia foi isso também. A gente construiu essa metodologia, né, de cartografar coletivamente a partir das nossas experiências também em outras cartografias coletivas. Aí, de novo, eu posso falar por mim, né, qual foi a minha contribuição, que aí eu venho do grupo de pesquisa chamado Modernidade e Cultura, GPMC. É um grupo que já não existe mais ali do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, né, o IPUR, que parece Hum, careta, mas esse grupo era muito divertido, era um grupo que, de novo, é um grupo de pesquisa que até hoje existe, hoje a gente é uma rede de pesquisa, também de muito afeto, né, com a Dani Caron, que também faz parte dessa rede de afetos do GPMC, e é através da Dani eu conheço a Fernanda, né? Então, de novo, esses enosamentos, né? Esses emaranhamentos aí das nossas redes acadêmicas e afetivas, né? Então, o GPMC, a gente fazia uma cartografia que a gente nomeou de caosgrafia, né? Então, a gente trabalhava muito com vários elementos, né? E era um jogo, a gente fazia como uma espécie de jogo para ser também é, divertido e se encontrar e produzir juntos e criar juntos, que fosse algo sempre muito instigante, né? Então, acho que isso a gente leva para essa metodologia da cartografia, né? Assim como também coletivos e metodologias de cartografia de coletivos que a gente admira, né? Por exemplo, tem um coletivo chamado Iconoclastas, né, da Argentina, que lançou em 2010, acho que 2013, lançou um manual chamado Manual de Mapeio Coletivo. Então, esse está na internet o PDF, né? Esse manual do mapeio coletivo, ele nos inspirou muito nessa criação dos pictogramas, né? Que a gente depois elaborou para levar para os territórios. Então, a gente foi assim trocando figurinha de experiências, né? Tanto nossas quanto de experiências que a gente admirava. A gente foi trocando figurinha e tentando equalizar, assim, sistematizar numa metodologia única, né? Que funcionou em alguns casos, a gente foi disparando várias coisas, né? Foram várias experiências, assim, nos territórios. Aí uns funcionou, outros não muito, né? Como eu falei antes, o mapa do Google, eu já não levaria mais para o território, por exemplo, né? Mas é isso, foram essas trocas que a gente fez lá. Helena também, né, Helena? Ah, oi. Eu achei muito interessante, assim, fiquei... Várias coisas, né, me encantaram, mas eu não vou repetir o que vocês já falaram, não. Eu vou no ponto que eu fiquei mais curiosa, Flávia, que a gente tem, né, um grupo, um coletivo feminista aqui em Tiradentes, que é uma cidade super pequena, e a gente faz vários trabalhos com as mulheres da comunidade, da área rural daqui, e achei muito bonito você contar como foi essa aproximação e esse, né, esse contato, né, porque eu acho que eu vejo como uma das maiores dificuldades da gente aqui no nosso coletivo, sabe? Porque corre muito o risco de ficar uma coisa meio aquário, né? Uma coisa distante. E é algo que a gente tem pavor, assim, mas que não é difícil de acontecer, né? A linha é muito tênue, assim. Inclusive porque não parte só da gente, né? Eu sinto muita dificuldade quando a gente chega, por exemplo, na área rural, a gente tem um projeto com umas ceramistas de aula de cerâmica para as mulheres da área rural, e também já dei aula de fotografia. E por mais que a gente tente eliminar, ou sei lá, não sei se é fingir que não existe, porque a diferença existe, né? O abismo existe, o abismo cultural, né? Embora a gente não queira que ele exista, né? Então, assim, esse approach, essa chegada, sabe? Essa é que eu acho mais difícil, assim. Queria que você contasse se foi uma coisa deliberada, se aconteceu naturalmente. A gente também teve alguns projetos que na pandemia viraram virtuais e por isso desandaram. Então, assim, admiro muito que vocês conseguiram manter, porque alguns da gente não conseguiu manter aqui por causa da dificuldade tecnológica mesmo, né? De estar junto com essas mulheres e para
para fazer participar, mas mesmo agora que a gente voltou presencial, é uma das coisas que eu sinto. Ah, não sei se a palavra é dificuldade, mas às vezes eu acho que a gente não sabe fazer direito, sabe? E aí, quando a gente vai pela intuição, funciona. Porque eu acho que nós mulheres somos muito da intuição, né? E do amor e do afeto. Assim, achei lindo quando você fala, acho que está escrito em algum lugar aí do projeto Tecnologia pela perspectiva do cuidado. Achei isso lindo, lindo mesmo, assim. Então, eu só queria que você contasse um pouco mais sobre essa aproximação, assim, se isso foi pensado muito antes, se foi indo e acabou sendo bem sucedido. Eu queria que você contasse mais um pouco nessa perspectiva. Helena, a gente partilha mesmo dessas mesmas dificuldades, né? Não é fácil a gente conduzir, né? Ainda mais num período pandêmico assim, e lembrar, né, que todas as mulheres, nós mesmas, né, temos uma vida tão corrida, então assim, eu mesma, a gente tinha muitas reuniões, então eu mesma faltava algumas reuniões, né? Então assim, a gente, é aquilo que eu falei antes, cada uma tinha seus altos e baixos, às vezes a gente sentia vontade de desistir. Chega uma lá que chegava, eu tô com burnout, né? Então era mas tinha assim essas dificuldades, né? E a dificuldade de chegar no campo, essa abordagem, né, com as mulheres, eu também posso falar assim, mas por mim ali, né, no Porto, lá em Porto de Pedras, né? Então, como eu já conhecia, né, eu conhecia apenas as lideranças da colônia das pescadoras. Eu falo sempre no feminino, mas se você for em Porto de Pedras, você vai perguntar a colônia dos pescadores, né? Mas a gente depois descobriu que o maior número de trabalhadores ali da colônia são mulheres, né? Então, a colônia das pescadoras. E aí eu já conhecia as lideranças, né? Então, assim, qual foi a nossa estratégia, né, entre as pesquisadoras? Era garantir, assim que foi instaurada a pandemia, né, que a gente viu que a gente não ia conseguir ir nos territórios, que a gente tinha que garantir a presença delas, então, minimamente que tivesse uma interlocutora em cada território e que essas interlocutoras recebessem ajuda de custo, né? E tivesse garantido também a internet. Então, algumas a gente teve que comprar o celular, inclusive, né, para poder garantir a internet. Então, teve que ter uma infraestrutura para poder, inclusive de dinheiro, né, para poder garantir a presença. Isso é uma coisa. Mas, então, assim, a gente estava trabalhando com o pior cenário era uma de cada território. E o melhor cenário é que a gente pudesse atingir mais pessoas. Então, ali, no meu caso, em Porto de Pedras, para eu poder atingir mais pescadoras, eu fui antes, né, antes da oficina do diagnóstico, eu fui ao território lá em Porto de Pedras antes, conversei com a liderança, né, com a Jovina, a presidente da colônia. A Jovina me apresentou a Preta, que foi a nossa interlocutora, né? E a Preta, eu perguntei para ela assim, o que que tu achas, né, de outras mulheres pescadoras que gostariam de conversar comigo, né? Porque eu fui fazendo umas perguntas para ela sobre o cotidiano dela lá, em Porto de Pedras, como é que era a rotina delas, né? Que eu queria entender um pouco mais da relação delas com o lugar que elas moram, né? Com o trabalho, né? Nas águas. E aí a Preta me fez uma lista assim de algumas pescadoras. Aí ela falou assim: "Olha, fulana vem hoje, Beltrana vem amanhã, fulaninha não sei o quê". Ela foi me dando assim um pouco a agenda dessas pescadoras. E aí eu passei o dia na sede da colônia, né, esperando as pescadoras chegarem e eu abordava, né? Abordava, ia conversar, mas conversava também, né, algumas trivialidades. E aí eu marquei com essas pescadoras de encontrá-las na casa delas, né? Mas isso foi uma tática minha. Eu não sei como foi que a Caia lá no Quilombo fez, né? Porque a Caia ela já tinha amizade com a Zica no Quilombo, e também não sei como foi que o Amã fez lá na Serra da Misericórdia, né? Porque tem umas coisas também que fica muito, né, da nossa subjetiva, assim. Essa tua pergunta que me fez pensar agora nessa minha estratégia. Então, aí eu fui na casa de cada uma, eu fui conhecer um pouco, né, a rotina de cada uma, e aí, de novo, né, chega lá para tomar um café, alguma coisa assim, mas sempre no sentido de mulheres que gostariam de conversar, né? E aí tá, né? Aí fiz encontrei cada uma nas suas casas,
né? Troquei figurinhas com elas, né? Aí depois eu fui marcar essa oficina, né, com o coletivo, com todas essas pescadoras que eu já havia entrado em contato, sempre com a interlocução da Preta, né? Então, aí eu dizia, Preta, tal dia, pergunta para elas se elas podem. Aí, quando estava assim tudo certo, eu ia para lá, né? Ia para a sede, e aí foi quando a gente fez a oficina, né? Então, acho que foi. E assim, de novo, né? Eu acho que era, como era um momento também de pandemia, eu acho que ter essa o corpo ativo, né? Você se colocar nesse lugar de escutar, de ser toda ouvidos também, né? Eu acho que elas tinham uma necessidade muito grande de serem ouvidas, né? De poder falar, de poder trocar. E aí, de novo, o encontro com elas foi uma espécie de terapia coletiva, o encontro da gente também, né? Das pesquisadoras com as interlocutoras no online também era. Então, era um momento assim, de novo, de muito afeto, né? Por mais que demandasse tempo, né, de trabalho, era sempre muito gostoso encontrar. É igual quando a gente marca mesmo para encontrar os amigos, né? Foi bem interessante nesse sentido, mas eu acho que foi em função mesmo de laços anteriores, né? Não vou mentir que foi chegar de paraquedas, não. Já tinha todo um diálogo, né? Que a gente só fez estreitar aí os enosamentos. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Obrigada, Flávia. Estou aqui pensando a complexidade toda que foi passar por esse processo e ter que traduzir em relatórios, né? Então, eu queria entender como foi chegar. Claro, não deve ter sido nada simples, mas como foi chegar isso tudo tão bonito que vocês fizeram lá em formato de relatório? Porque eu não sei nem se vocês conseguiram enviar uma PAN, enfim. Mas eu tô curiosa porque imagina, né, a relação dentro da academia com essas obrigações processuais, né, burocráticas, mas com uma beleza que às vezes é difícil de traduzir, né? Oi, Roberta. Então, né, na hora que tu falaste assim, imagina o trabalho árduo, ai meu Deus, relatório, né? Essa palavra a gente já fica assim. Eram muitos relatórios, né? Tinham relatórios parciais, né? Então, é, a Universidade de Carleton mandava assim coisas muito precisas, né? Em prazos assim um tanto curtos. E foi interessante também que na época a gente começou a ficar um tanto revoltada, né? As pesquisadoras, a gente, eu não vou ceder a isso, não vou fazer assim, né? A gente começou a ficar irritada. E depois, né, a Diana, quando participou da reunião, né, com as representantes dos 20 projetos, né, no mundo inteiro, a gente percebia que em outros grupos também contemplados, né, no mundo inteiro também existia essa revolta, né? Uma determinada imposição que se tentou, inclusive, conversar, né, com as coordenadoras de digamos assim, de cada região, né, da América Latina, né, da África, da Ásia, para cada uma dessas regiões tinha uma coordenadora, também, né, representando ali o Canadá. Mas, enfim, no fim das contas, por mais que a gente tivesse revoltado, tinha que cumprir, né? O máximo que eles fizeram foi aumentar os prazos de entrega dos relatórios. E aí, nessa confecção dos relatórios também, né, a gente se dividia, sempre tudo era muito coletivo, e aí a gente tinha esse grupo que até hoje existe. Então, eu ficava assim, olha, escrevi até tal parte, aí enquanto uma escrevia ainda o conteúdo, a outra já traduzia, né? E foi sendo assim, né? Então, tinha esses relatórios parciais que exigiam que a gente já escrevesse logo, mas o relatório final, que é esse que está disponível nesse site, né, que a gente passou para vocês, vocês podem ver que o relatório é cheio de desenho, né, que a gente enfeitou o relatório, tanto que a gente não conseguia deixar com essa cara de relatório chato, né? Então, a gente ia lambendo a cria, assim, a gente estava tão feliz, né, mesmo que cansados no final do projeto, que a gente ia deixando, né, mais bonito. E os prints, né, esses prints que até eu trouxe alguns aqui nessa apresentação, a gente dava os prints igual quando a gente reúne com os amigos na época da pandemia, né, dá os prints para marcar aquele registro do encontro, né? Então ficaram vários prints dos nossos encontros que também ilustraram bastante, né, os nossos relatórios, deram mais
cara, né? Menos cara de um relatório informal não, formal, né? E distanciado, e mais cara mesmo de a gente relatar nossos aprendizados, nossas partilhas, inclusive com as amigas, né? Aí, de novo, é o relatório que a gente passa para as amigas, por exemplo, né? Então foi isso, assim, tentando sempre, né, eu acho ter essa dimensão, de novo, do afeto, porque se não fosse assim, a gente não faria esse projeto, sinceramente. E o pessoal da universidade como que foi o retorno, assim, sabe? Como eles sentiram? Olha, eu não sei te dizer exatamente assim como é que foi o retorno, né? Eu lembro que a Diana falou alguma coisa. Eles queriam mais, sinceramente, né? Ali, eu digo, a Universidade de Carleton, que a gente cumprisse prazo e entregasse as coisas, simples assim, né? Então, eu já estavam contentes porque ao longo do caminho, né, desses 20 projetos, alguns foram desistindo e não cumprindo prazos, né? Mas a gente seguiu até o final, então eles já estavam satisfeitos com isso, né? Não sei te dizer exatamente esse retorno, mas o retorno dos outros projetos, a gente ficou assim, trocando figurinhas, né, via coordenadora, que foi a Diana, com outros projetos, inclusive de tirar dúvidas sobre o relatório. Isso foi legal, porque os relatórios eram tão cheios de coisinhas e a gente ficava, e às vezes a coordenadora da América Latina não respondia logo, e aí a gente entrava em contato com outras, as outras respondiam, aí fazer outros grupos com as outras coordenadoras, né? Então foi também criando essa ajuda mútua aí. Enfim, só o fato de terminar já foi, né, o positivo. Obrigada. Flávia, que projeto mais lindo, maravilhoso, Maíra, parabéns. obrigada. É um prazer poder acompanhar um pouquinho. Eu só fiquei com uma dúvida, que nem é tão importante, mas está aqui na cabeça. Entre o projeto inicial, ou seja, era trabalhar com mulheres que trabalhavam com engenharia civil, esse que você falou, né? E aí tinha ali uma proposta inicial que ela se reformulou para que vocês depois pudessem fazer o mapeamento, começar a entender outros elementos das experiências, das vidas e das vivências e do que vocês chamam, né? Vocês estavam entendendo ali como tecnologia, ou não, isso já estava no projeto inicial. Isso eu fiquei um pouquinho confusa. E se foi uma transição entre uma ideia para outra, o que que exatamente ocasionou isso? Mesmo sabendo que às vezes não tem uma raiz ali, né, específica, mas mais ou menos como que essa transição aconteceu. A Maíra pega no âmago do negócio, né? Aí eu vou contar os bastidores dos bastidores, né? É, Esse projeto, né, quando a Diana pensou, porque a Diana tem uma experiência, né, em canteiro de obras, né, então é uma das arquitetas que gosta. Eu sou a arquiteta que não gosta de canteiro de obras. Eu gosto de desenhar, de conceber, de pensar junto com as pessoas, mas não de canteiro de obras, né? Então, na época que ela me convidou, eu até disse para ela assim, porque ela já foi pensando nas outras amigas engenheiras, né? Então, temos ali 3 engenheiras na equipe, né? Uma designer, 2 arquitetas e 3 engenheiras. E aí ela pensou nas amigas engenheiras. Aí eu falei assim para Diana, ai, Diana, acho que eu não vou poder te ajudar muito não, porque canteiro de obras não é minha praia. Aí ela, não, então só chega junto para poder ajudar a desenhar o manual. Aí eu, opa, vou desenhar, né? Então já entrei no projeto assim, querendo desenhar. E aí, de fato, né, o projeto inicialmente, como trabalharia canteiro de obras, deveriam existir obras em desenvolvimento. E aí aparece o Quilombo do Maranhão, porque existia essa obra da cozinha coletiva. Também na Serra da Misericórdia, ali no Rio de Janeiro, existia uma obra de equipamentos coletivos da comunidade, né, também seguidos pelo AMAN, que é engenheiro. E aqui em Alagoas, inicialmente não iria entrar nenhum território, né? Quando a Didi concebeu, eu estava afastada, assim, eu só ia chegar no final para desenhar, né? E aí, quando a Didi concebeu, já concebeu essas duas obras em andamento, né? Para poder pensar canteiro de obras, aí pensar a contribuição, né? As técnicas que as mulheres envolvidas nessas obras utilizavam, né? Então, assim, os saberes que essas mulheres tinham nessas obras, né, que estavam envolvidas nessas obras. E aí foi uma exigência, porque como a parceria foi via UFAL, né, quando chegou ali na reitoria, né, as burocracias da vida, aí disseram assim, olha, não tem como
construir essa parceria se não tiver o território em Alagoas, um território pesquisado em Alagoas. E aí a Diana chegou para mim. A Diana estava recém-chegada aqui em Maceió, né? E aí a Diana chegou para mim e falou assim, Flavinha, e agora? O que que a gente faz? Aí eu falei, olha, tem as pescadoras que a gente já trabalha, mas não tem obra exatamente. Mas isso não significa que a gente não possa pensar nos saberes delas, né? Enquanto tecnologias, né? Saberes construtivos. E aí, por que que eu disse isso? Porque quando eu visitei essas mulheres para o outro projeto, eu já tinha visto que elas criavam alguns objetos que eram úteis no cotidiano delas, né? Como, por exemplo, o gererê, né, que eu aprendi como é que é o nome dela? Com a Lia, né, uma das pescadoras, que é aquela roda da bicicleta, aquela parte metálica, que ela pega a roda da bicicleta e cria uma rede embaixo e usa para pescar, né, nas águas nas águas do mangue, né? Então, assim, e quando eu fui na sede, ela estava com o gererê na mão, assim, e eu já achei fantástico, porque eu adoro essas coisas, né? De criar coisas, de coisas que já existem, criar outras coisas, né? Essas invenções. E aí a gente começou a trocar figurinha com isso, né? Dos objetos que elas criavam. Aí depois eu comecei a perguntar que mais coisas que elas criavam, ela começou a me mostrar mais coisa. Aí falou que outra pescadora, a Sueli, né? Que tem o mesmo nome que a minha mãe, que a Sueli também criava coisa. Aí eu fui visitar a Sueli. E aí quando eu cheguei na casa da Sueli, a casa dela, assim, a calçada, já era toda de conchinhas no chão, né? Então, assim, de novo, né? É você utilizar esses saberes ancestrais que hoje a gente vê que tem engenheiras que usam, até aquele cobogó do sururu, né, que ficou famoso aqui em Maceió, que foi derivado da trituração da casca do sururu, né? Então, assim, olha só que aí tá, vem um designer de não sei aonde para criar isso, né? Enquanto que a gente vê que no cotidiano elas também já seguem essa lógica de utilizar a casca dos mariscos para dar mais reforço, né, nos seus elementos de construção, né, como uma calçada, por exemplo, misturado ali com concreto, com areia, enfim. Então, eu falei isso para a Diana na época, né? Eu falei, olha, a gente não tem uma obra necessariamente, mas a gente tem vários saberes ali das pescadoras, né? Porque teve um momento também que a gente cogitou não ser mais o diálogo com essas pescadoras, mas com uma outra senhora, que é a Jéssica, né? É uma das engenheiras nossas ali da UFAL. A Jéssica conheceu uma senhora edificou a própria casa. E aí essa senhora tinha um restaurante, né, não sei aonde. E aí ela cogitou assim, tem que ser construção, então vamos falar com essa senhora. Aí eu falei, não, poxa, as pescadoras também têm coisas para ensinar para gente. E aí foi justo quando teve a pandemia e a gente teve que repensar os territórios. E aí a gente alargou, né, a gente começou a diluir a ideia do canteiro de obras, porque afinal de contas, né, em plena pandemia, ninguém ia para canteiro nenhum, né? Então, foi quando a gente pensou nesse mapeamento dos saberes ancestrais, que seria o trabalho tecnológico, né? Pensar esses artefatos, né? E o próprio cuidado de si e com as outras, essa tecnologia do cuidado, enquanto de fato uma tecnologia, né? Assim como o afeto, né? Tem algumas autoras que colocam o afeto como uma tecnologia de sobrevivência, né? Que é só com o afeto que a gente tá aí, né, na ativa, na resistência, inclusive na academia. Aí foi isso, assim, acho que foi em função é, de burocracias, né? Então, teve um pensamento inicial que era bem quadrado, bem engenharia mesmo, engenharia e design, né? E aí, aos poucos, foi diluindo, né? Que eu achei ótimo. Ah, mas é um olhar muito atento para observar o que que são essas tecnologias, né? Para a gente partir não, para a gente sair desse lugar de que é da construção grandiosa, né? E observar algo que está muito mais ali no sutil, na rotina, na delicadeza, né? Mas não deixa de ser genial, que não deixa de ser criativo, que não deixa de ser soluções que só mentes que estão muito atentas a coisas, né? Que às vezes são do campo talvez do ordinário porque é esse miudinho, mas que ao mesmo tempo, e aí remete ao texto da Úrsula, né? Que ao mesmo tempo são essenciais e fundamentais, porque isso não adianta você ir para caça, para coleta, para alimentar não sei quantas pessoas, se você não tem
uma bela sacola para trazer esses frutos, né? Enfim, o que é que seja que se coleta. E aí é pensar o mundo de outra forma, né? Então, acho que isso talvez seja o mais bonito. No encontro passado, a gente teve um encontro talvez um pouco mais duro, digamos assim, né? Pensando algumas questões que tocam aos temas que a gente vem discutindo e talvez às vezes meio desesperançado quando a gente pensa, né? E que gostoso que é poder ver um projeto como esse e que você possa falar também sobre os muitos desafios e os momentos em que a gente diz, vamos talvez desistir, porque talvez a gente não vai dar conta, porque a vida tem várias outras atribulações, mas que é nessa partilha e às vezes é nessa insistência numa coletividade, né? Seja essa coletividade a dois ou a 200, né? Isso vai depender de cada um, mas que são projetos como esse que fazem com que a gente possa enxergar a beleza, a potência, a força que está aqui muito, muito próximo, né? Mas que às vezes é só no diálogo mesmo com outras pessoas que a gente vai percebendo essa potência. E que bonito que vocês conseguiram construir isso e, claro, conseguiram viabilizar também, lembrando, né, dos recursos que são fundamentais para que alguns desses encontros possam acontecer, né? Quando você fala, por exemplo, de poder viabilizar que elas tenham internet, né? Que é isso que, novamente, assim, parece algo menos importante, mas a gente sabe que não é, né? Porque às vezes é sobre isso. Como é que você acessa certas pessoas, né? E consegue ou ter um tipo de ajuda de custo que faz com que as pessoas possam, de fato, parar as suas vidas ali algumas horas para pensar algo, né? Que pode ser muito rotineiro, mas que ao mesmo tempo também exige uma capacidade de imaginação e de criatividade, que quando às vezes a mente está ocupada para o que é a rotina, às vezes a gente não consegue ter, né? E acho que nós mulheres sabemos disso ainda de maneira mais forte, né? Com os cuidados, com cuidado com o outro, né? Cuidado com os filhos, cuidado com os pais, enfim, com quem quer que esteja baixo do nosso cuidado, ou nós mesmos, que também já é muita coisa para quem não tem esse arcabouço, mas só cuidar de nós mesmos hoje em dia não é fácil. E aí, enfim, é muito inspirador. Obrigada por fazer esse projeto para a gente. E todo mundo querendo pana, né? Acho que teve alguém que perguntou se tem pana para vender, se tem pana para doar, se tem pana para brigar, para sortear. Todo mundo desesperado pelo pana, por uma pana. Então, eu vi aqui, né, vocês pensam em comercializar as panas. A gente, né, nesse início, como eu falei antes, a gente era uma cota pequena, aí a gente distribuiu, né, entre as redes de afeto feministas. Aí depois a gente, foi isso, depois que a gente entregou o relatório final, aí apareceu mais uma parcela, né, desse financiamento. Acho que é bom frisar, né, que também, quando a gente sonhou esse sonho juntas, foi justamente em função do financiamento, né? A grana. A gente queria grana para ter computador nas nossas salas de permanência, para ter uma impressora, sabe, para trabalhar na faculdade. A gente pensou na nossa empresa júnior lá de design também, que era orientado pela Eva. Então, a gente precisava de recursos para a faculdade, né? Então, assim, não só as nossas interlocutoras nos territórios precisavam de infra, como a gente também, né? E aí, por que que a gente aciona um projeto internacional? Porque tinha mais dinheiro, né? Era mais trabalhoso, mas tinha mais dinheiro, né? E a gente estava no momento que verbas aqui, né? Até hoje, assim, é difícil a gente conseguir, né? Esses financiamentos em projetos como esse. Mas aí foi isso. Aí depois, quando chegou essa última parcela, né, do dinheiro ali, depois que a gente entregou o relatório, aí a Diana, né, nos avisa, gente, chegou mais dinheiro. O que que a gente faz com isso? A gente, vamos fazer mais pana, né, para poder justamente aí sim a gente ia distribuir mais ainda. Aí foi quando a gente enviou para os grupos de pesquisa, fizemos uma planilha assim para não esquecer ninguém, né? Pensamos em todo mundo, as nossas colegas de trabalho, nas nossas faculdades, não sei o quê, todo mundo que tinha essa rede de apoio, né? Que está sempre assim nos bastidores, mas é isso, né? Essas mulheres envolvidas também cuidam de muita gente, como tu já falaste, né? E aí a gente também foi lembrando de quem nos cuidou, um pouco nesse sentido, né? Aí quando a gente atendeu todo mundo, sobrou mais pano. Aí agora, o que que a gente faz com as panas? Ah, agora sim, vamos vender. Aí a primeira vez que vendemos foi no Congresso Nacional, né, de Planejamento Urbano lá em Belém. A Didi levou.
Eu não me lembro agora o valor que a gente estipulou, viu? Mas acho que foi uns R$ 60, alguma coisa assim. Aí depois a gente também fez um lançamento na Bienal do Livro aqui em Maceió, né? Porque afinal de contas também é um livro. Aí a gente lançou. A Didi também vendeu algumas aqui, também era R$ 60. E algumas ficaram comigo, né? Então, se o GIF ainda não tem, terá. Agora, comercializar. Aí eu vou ter que falar com a Didi, né? E de novo a gente tem que. Porque essas panas depois ficaram comigo, né? A Diana fez esse processo de permuta, tá no Rio. Então, essas coisas a gente deixou em stand-by, né? Mas acho que a gente pode conversar sobre isso, se vai comercializar, como é que vai ser. Mas a gente mantém esse primeiro propósito, né? Que é entregar a esses grupos que são os nossos interlocutores, principalmente de mulheres, né? Ainda mais como vocês, nesse grupo lindo. Gente, eu tenho mais uma pergunta, mais cedo para qualquer pessoa que tenha. É só porque vocês sabem que eu sou faladeira e perguntadeira. Então, não sei, fiquei pensando quando a Roberta perguntou sobre o relatório, né? Que é um calo de fato. Enfim, a gente talvez acho que para a academia é menos calo, porque estão mais acostumados a escrever, a pesquisa, mas relatório é chato em qualquer lugar, né, gente? Não tem para onde, pelo amor de Deus. E aí fiquei pensando que vocês, de alguma forma, hackearam um pouco o sistema, né? No momento que vocês, tanto no produto final, né, quanto, né, talvez isso quando você fala de algumas estratégias e algumas metodologias que vocês usaram e que isso também compôs o próprio relatório. E fiquei pensando, tanto como resultado final quanto como relatório, se nesse compartilhamento com os outros projetos que faziam parte do projeto maior, né, para a Universidade, acho que era no Canadá, não é isso? Se vocês tiveram acesso a outros projetos que de alguma forma também, porque isso deve ter sido projetos dos mais diversos, né? Se também tiveram outras iniciativas que sei lá, que valeria nomear e que a gente pode achar em algum lugar, porque fiquei pensando que talvez, assim, eu vi que pela chamada, né, que a gente estava no primeiro slide, tinha muito uma coisa mais matemática, até então talvez fuja um pouco dos nossos interesses, mas só como curiosidade mesmo. Olha, eu confesso que esses diálogos com os outros projetos, outros 19 projetos, né, do mundo inteiro, esses encontros, né, na rede lá do Canadá, eu evitava ir, né? Primeiro pelo inglês, não, né? E segundo, porque a gente eram reuniões de prestação de contas, sabe? Assim, meio sabatinas, fez o dever de casa. Então, eu confesso que eu achava maçante, né? Assim, minha estratégia também de permanecer no projeto era sentir prazer em fazer. Então, as atividades que eu não sentia muito prazer, eu, né, saía pela tangente, assim. E aí sempre tem as amigas que estão ali, também nessa linha de frente. Então, quem ia muito era a Caia, o Aman e a Diana, né, que eram as coordenadoras, né, do projeto. E, e é isso, assim, eu não sei se elas também concordam comigo que era bastante. Mas, assim, o que eu acho legal é que depois, principalmente a Diana, né, vinha contar no grupo como é que foi essa reunião e tudo, mas aquela coisa mesmo, né, de novo, do afeto, de querer partilhar as experiências. E aí ela contava, gente, tem um projeto muito legal assim, assim. Ai, projeto legal assim, assado. Vocês viram como... Aí contava entre elas, né? E a gente ia acompanhando. Caia, você viu como fulana fez aquela coisa assim, assada no território e tal, né? Então, eu tinha essas... A gente acompanhava um pouco as reuniões assim, através desses feedbacks das próprias meninas que participavam dos encontros. E depois, o próprio programa ali do Canadá, né? Desse Gender e Design em STEAM, né, que era ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Esse projeto ele tem uma página no Instagram e ele mesmo ia publicando os relatórios. Ele também entregava para as coordenadoras dos projetos relatórios parciais comuns de vários grupos, né? Então, dos 19, aí, a versão desse mês, né? Porque saía assim, a cada mês saía o resumo de alguns projetos, tipo uma mini revista do programa, sabe? Aí era isso, uma maneira que eles tinham de partilhar, né, o desenvolvimento desses projetos, né? Então, e também a síntese dessas reuniões. E aí a Diana também compartilhava com a gente
mas no final o acesso a esses relatórios, aí se eu não me engano, nas páginas oficiais do programa, você consegue acessar. Mas eu posso procurar saber e passo para vocês. Né? Mas tinha assim muitos projetos legais e a gente ficou bem. Mas é isso, né? A vida estava muito corrida e a gente ficava, nossa, que legal, uau, mas depois não se aprofundava, né? Porque não dava tempo. Mas agora dá. Agora eu acho que vale assim. Essa pergunta me fez assim, vou revisitar os projetos, né, que chegaram até o fim. Ai, legal. Então, Flávia, assim, a gente super te agradece. E acho que todo mundo pegou o endereço do Instagram, né, para poder seguir e daqui a pouco mandar por direct ali, olha, vai vender a pana. E eu queria fazer uma última pergunta. O nome Pana, como é que foi isso, hein? Como é que chegou nesse nome? Enfim. Primeiro a gente fez uma brincadeira mesmo do feminino, né? De pano para pana. Que a gente começou, falava do pano, mas às vezes era pano tecido e às vezes era o pano, o nosso produto. Aí ficava confuso às vezes na conversa, né? Não, estou falando pano produto. Não, estou falando pano tecido, sabe assim? Aí eu acho que foi a Didi mesmo que falou assim: ah, não, vamos falar pana. Aí a gente começou a falar pana, né? No sentido mesmo do feminino, da brincadeira. E depois a gente investigou mesmo, eu acho que foi a própria Vanils ali de Moçambique que falou o significado de pana para gente e que tinha alguma coisa a ver também com essa coisa do acolher, alguma coisa assim. Eu vou lembrar o significado que a gente descobriu depois, mas começou mesmo na brincadeira de parar de chamar de pano, né? Só usar o feminino universal já está valendo, né? É, por aí. Olha, eu posso deixar também, assim, como as panas ficaram comigo, porque acho que a Didi, quando ela foi ali para Rural, no Rio, é, ela levou pouca bagagem, não dá para levar muita coisa. Então, as coisas, inclusive os livros dela, estão ali na sala de permanência, né, as panas. Então, eu acho que todos ficaram aqui em Maceió. E aí, eu vou passar meu contato, eu falo com a Didi, e aí vejo também quem estiver aqui, ou eu posso mandar para outros lugares se a gente retomar a ideia de comercializar. Fora a pana do GIF, né? E essa coisa também do projeto financiado é muito legal, porque eu fiquei pensando quando tu falava assim, olha, a gente precisava se equipar, né? Eu fiquei pensando, nossa, vocês também têm o canteiro de obras de vocês, que é super desfalcado, né? Que não tem computador, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, gerou assim, né, instrumento, né, e material, artefato para todo lado, né? Muito lindo. Esse computador mesmo que eu estou falando com vocês agora é fruto desse projeto, É, né? é É isso. isso. A Ju quer saber, a última pergunta mesmo, eu acho, que é se esse projeto foi. Se tu já ouviu falar que ele foi referência ou gerou algum tipo de reverberação assim para outras ações, outros projetos que tu tenha conhecimento? Então, assim, essas reverberações a gente tenta acompanhar nessas trocas, né, que assim, cada uma depois vai levando para congressos, né, vai levando para eventos, os próprios textos, né, que foram frutos, né, desse projeto, né, então, textos, mesas redondas, esse momento aqui mesmo, né, então, às vezes, assim, nesses momentos, vai reverberando a ponto de surgir outras oficinas também de confecção da pana, né, então, quando vocês entrarem no Instagram da Pana, vocês vão ver assim algumas fotos, né, de outras panas derivadas dessa ideia da pana, de panas coletivas, né, feitas nesses congressos, né, teve essas reverberações. E outras reverberações, assim, que eu posso dizer é que essa metodologia da pana já me fez pensar, o Reencantarias Urbanas, né, dessa pesquisa que eu estou trabalhando agora, tem a ver com isso também, né, me fez pensar numa metodologia de cartografia, mas cartografia
dos encantados, né, e de entes e viventes, então, assim, de seres também da fauna, da flora, as águas, as matas, né, como seres que também estão presentes no nosso cotidiano na cidade, né? Então, uma cartografia dessas encantarias, né, dessas reencantarias na cidade. E aí foi fruto também dessas reflexões desse projeto, né? Então, eu acho que para todas nós, assim, pelo menos as que estão na academia, a gente, inclusive as nossas bolsistas, né, depois dos trabalhos finais de graduação, acabaram sendo reverberações das reflexões que a gente teve juntas, né? Eu acho que a gente continua vibrando, assim, nessas afetações entre nós. Legal, querida. Então, super grata, valeu demais. Acho que a gente se despede por aqui. Depois esse vídeo vai ficar Obrigada, Fê. disponível. Muito obrigada a todas. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, assim, ver os comentários. Muito bacana, né, da gente poder trocar. E é isso, assim, outra oportunidade também falo mais das outras cartografias, né? Essa que eu estava falando agora das reencantarias urbanas, a gente apresentou lá em Porto Alegre, né? Alegre, que chama Caruanas, né? Acho que a Dani e Carol acompanham um pouquinho, né? E, enfim, até mesmo os diálogos com a Dani mesmo sobre Do as cozinhas sonário, né? o sonário. Eu acho que tem umas reverberações que vêm dessas trocas aí da Pana, sabe? Acho Uhum. muito legal isso. Um Vou beijo. mandar para as meninas o link do sonário também, vale a pena. Sim, é mesmo, é mesmo. Beijo, queridas. Muito obrigada pelo Beijos. convite. Muito Abraço obrigada, forte. Flávia. Tchau, Um prazer. Ai, obrigadão. vamos fazer um print final? Isso. Ah, vamos. Falando em Né? print e em relatório. Essa foto. E aí, print feito? Feito. Relatório, gente, esquecia mesmo, né? Vocês também estão nessa saga, né? Vou aqui interromper a gravação, gente. Que